Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler um verso que é um verso, vamos dizer assim, temático a esse respeito, que é João capítulo 1. Vou enfatizar o verso 14, mas podemos ler do 1 ao 14, em que nós vemos o contexto, né, daquilo que Jesus fez, ou que Jesus já era antes de se tornar homem, né? E o 14 é a conclusão de quando ele se torna, assim, homem, né? É ser humano. E o tema de hoje, a gente está no mês do Natal, então a gente vai tratar de temas que são próximos ao nascimento de Jesus. Hoje é a ideia da encarnação. Encarnação é um termo um pouco estranho para nós, né? Ele soa um pouco diferente, não falamos muito esse termo, mas encarnação é o que aconteceu em Jesus. Jesus se encarnou ao se tornar ser humano, carne, né? Como nós, e sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se como homem. Vamos ler João 1, de 1 a 14. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo o homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Amém? Bom, irmãos, Jesus se torna homem como nós, e a igreja demorou para dar uma explicação, como que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Essa explicação nossa é meio matemática, né? 100% homem, 100% Deus. De fato houve várias heresias que tentavam dizer que Jesus era só uma das duas coisas. Por exemplo, a mais famosa, eu acho que é o arianismo, que o cara quase ganhou. Não fosse por alguns fiéis lá, a igreja tinha se tornado uma heresia, uma seita. O ário defendia que Jesus não era Deus. Jesus era elevado, era a primeira criatura feita por Deus, mas não era Deus. Então ele era homem, e por ser homem não podia ser Deus. Veja, né? Por outro lado, existem teorias e heresias que dizem assim: não, Jesus não era homem, não pode. Se ele era Deus, ele não pode ter se tornado homem, porque como que pode? Então Jesus tinha aparência de homem, aparência de ser humano, mas não era homem de verdade. E nós, a igreja do Senhor, lendo a palavra, sabendo a verdade, essas duas visões foram rejeitadas. Jesus é homem e Jesus é Deus. E quando isso acontece? Na encarnação, né? Quando Maria concebe do Espírito Santo no ventre dela o seu filho, o Filho de Deus, que é Jesus. E quando Jesus se torna homem, quando ele se torna um como nós, ele nos dá algumas lições. Algumas coisas da ação de Jesus, irmãos, não são compartilhadas conosco. Por exemplo, Jesus salvar a todos, ou salvar o mundo. Você não vai salvar ninguém. Então são ações de Jesus que só ele pode fazer. Na encarnação também é assim. Tem coisas que só Jesus fez, mas tem coisas que ele nos dá o exemplo e que nós podemos seguir. A primeira coisa que eu vejo na encarnação, que serve como uma grande lição para nós, é a humanidade. De fato, humanidade. Por Jesus ter se tornado ser humano, nós tomamos uma lição aqui. A carne não é má de todo modo. Tinha uma heresia na época de João, que depois ficou muito forte
depois dos apóstolos terem morrido, a heresia se chamava gnosticismo. Gnose é conhecimento. Então eles diziam isso, a matéria é má, tudo que é carnal é mal. Então Jesus não pode ser Deus, porque ele se fez carne, ou ele não era carne, igual eu falei aqui, era esse problema. Mas quando Jesus se torna ser humano, ele está dizendo o seguinte: o fato de você ser homem, mulher, né, de você ser ser humano, isso não é pecado ou engano ou erro necessariamente, porque a criação de Deus é boa. Nós temos pecado sim, estamos em pecado, mas não há problema com isso. Ou seja, o fato de Jesus ser homem faz com que a gente perceba que eu posso ser humano. O Karl Barth, um teólogo que eu gosto muito, ele diz assim, né? Ele fala sobre Jesus: tão homem assim só podia ser Jesus, né? Tão humano assim só podia ser Jesus. Tem coisas da nossa humanidade, irmãos, que são boas, que são criação de Deus, que Deus não rejeitou, não jogou fora. O que Deus rejeita? O pecado. Mas Ele nos criou e como criação nós somos a coroa da criação. Outra coisa da humanidade de Jesus, que eu vejo na encarnação, que é um bom exemplo para nós, é a vulnerabilidade. Ao se tornar ser humano, olha o tanto de coisa que Jesus perdeu, a glória, que Ele estava na direita do Pai, sendo o próprio Deus, aí Ele se torna ser humano vulnerável, e Ele diz ainda assim, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Como ser humano, e isso nós podemos aprender com Ele se tornou vulnerável. Todo mundo que quer servir se torna vulnerável, todo mundo. Quando você quer abençoar os outros, você também abençoa e o outro pode rejeitar, o outro pode não querer. Pode ser que não dê certo. Jesus, como homem, me ensina que não é errado eu ter emoções humanas, ter esta vida humana aqui, mas que também a entrega dele o tornou vulnerável. A segunda coisa que eu aprendo, que está diretamente conectada a isso, é a humilhação de Jesus. Ao se encarnar, ele se humilhou. Um texto que eu comecei a citar aqui, que é de Filipenses 2, 5 em diante, fala que nós temos que ter o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, e ele se humilhou. Ele se humilhou tornando-se homem, na verdade servo, né, a semelhança de homem, e como homem, ele desceu até a morte de cruz. Isso já começa em sua encarnação. Isso aí. Jesus, ao se encarnar, se humilhou. E esse é um convite para nós. Tem uma palavra ali que fala que ele se esvaziou, talvez seja outra tradução, e o termo ali, no original, é o que nós chamamos hoje de ascese. Ascese é uma coisa um pouco difícil, uma palavra que a gente não usa muito, né? Ou ascético, né? O que é isso? É quando você rejeita algumas coisas que não necessariamente são ruins. Por exemplo, quando você deixa o pecado, você está apenas rejeitando o pecado. Mas quando você fala assim, olha, eu não quero viver nesse conforto aqui que não é pecado, mas eu quero me consagrar a Deus. E isso na Bíblia é chamado de esvaziamento ou ascese. É isso que Jesus fez. Então, quando ele se encarna, ele se humilha, se esvazia. E a encarnação de Jesus, irmãos, é um convite para nós nos humilharmos. Todo mundo que olha para Jesus na manjedoura, e é claro que a manjedoura reflete a cruz também, está convidado a se esvaziar, a se humilhar. Jesus lá em Lucas 9, 23 vai dizer assim, quem quiser me seguir, o que tem que fazer? Tomar a sua cruz, né? Mas ele já tinha feito isso quando ele se esvaziou e se tornou ser humano. Ele já havia se humilhado, deixado a glória do Pai. Portanto, encarnação de Jesus é um convite à humilhação. O pastor John Stott diz que nós só aprendemos a ser humildes com a humilhação. É uma palavra dura, né? A gente fala assim, Senhor, me faz mais humilde. Tudo bem. Vai ser humilhado, aí você fica quieto, aí você passa por todo o processo, aí você vira mais humilde. Jesus se esvaziou, ele se humilhou. E esse é um convite a nós. E eu digo, irmãos, eu creio, aliás, que não tem como ser discípulo de Jesus sem esvaziamento. Esvaziamento é o quê? É o que está nesse verso. Renúncia, renúncia. O negue-se a si mesmo aí é um passo a mais
do que apenas deixar o que é pecado. Negue-se a si mesmo e dizer: Senhor, eu quero fazer o que for da tua vontade, e não o que é da minha. Às vezes a minha vontade não é necessariamente um pecado, mas não é um esvaziamento. Então é um convite. Quem sabe, irmãos, nós não vivemos tudo aquilo que Deus deseja que nós vivamos, porque nos falta humilhação, ou esvaziamento, ou enfim, ascese, né, diante de Deus. Na encarnação, Jesus demonstra isso. Lá, como um bebê, a gente já poderia olhar para ele e dizer assim: ele se humilhou, ele se esvaziou. O que eu preciso me esvaziar? O que eu preciso renunciar e negar para conhecer mais de Deus? É como eu vi uma peça certa vez, que a pessoa dizia que ela queria mais de Deus. Aí chegava lá, não sei se era um anjo ou o próprio Jesus, tal, e ia colocar coisas lá, né? Ele estava, não sei se era não me lembro agora se era uma mochila, uma garrafa, um saco, enfim. Ah, Senhor, eu quero mais do Senhor. E aí na hora que ia colocar, o saco estava cheio. Então você precisa esvaziar para que o Senhor encha, né? Jesus já faz isso e nos dá esse exemplo. A terceira coisa é que na encarnação Jesus é enviado como um missionário. Veja, irmãos, nós temos um verso que é um verso missionário que nós por vezes esquecemos, João 3,16. E é um verso quase que de Natal, né? Também é de Páscoa, mas é de Natal, porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3, tá? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aí, o Natal e a Páscoa no mesmo verso, tá? Deus amou o mundo de tal maneira, ou tanto, né, que deu o seu Filho unigênito. Aí está contido a ideia de Deus enviar o seu Filho. A palavra envio, lá no latim é missio, de envio, né, missio, de missão, da onde vem a palavra missionário. Deus envia Jesus. Jesus é o missionário por excelência, o primeiro, que sai da onde? Da glória do Pai para vir até nós. Portanto, na encarnação, Jesus já está sendo missionário por excelência. E eu creio que esse é um convite para nós também, irmãos. Ao Jesus se encarnar, Ele vai até nós como um enviado do Pai. E é claro que o resultado, a Bíblia contempla o Evangelho todo, né? Esse verso é maravilhoso, né? O resultado é a morte dele, né? E todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Olha só, se nós queremos ser missionários como Jesus foi, nós precisamos entender que devemos nos encarnar como Jesus se encarnou. Não igual, né? Não tem como, a gente não é Deus para virar ser humano. Mas o que ele fez? Ele estava num local confortável, ele estava no local a qual ele pertencia, a glória do Pai, ele era o próprio Deus. E aí, Deus o envia para esse mundo. Deus manda ele, né, como um missionário, e é claro que não contra a vontade dele, obviamente. E aí ele vem para este mundo de trevas, de dificuldade, como diz Isaías, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E aí a gente diz assim: Senhor, nós queremos ser missionários. Talvez você vá para a África, vá para a China, quem sabe, né, o Senhor está te chamando, pode ser, mas muito provavelmente nós vamos ser missionários, sabe aonde? Aonde a gente está se encarnando, ou seja, no problema que a gente está enxergando. Às vezes o problema vai estar do outro lado da rua, e quando você estiver lá, você vai enxergar. Missionários, pastores, líderes, eles dizem que tem algumas coisas que acontecem que muda a cabeça deles. E uma delas é a seguinte: é quando eles vão para um campo missionário. Por exemplo, eles estão lá falando sobre a fome na África. E todos nós sabemos que tem fome em algum lugar da África, né? Aí o camarada faz uma viagem missionária. E ele vai lá e ele vê criança com fome, mãe com fome, pessoas comendo barro. Eu já vi relatos de missionários assim. E o cara volta e fala assim: eu não consigo mais deixar de ver isso. Eu não consigo mais parar de ver isso. Sabe por quê? Porque ele se encarnou, ele se enviou, ele foi até o lugar do sofrimento e ele viu. Não foi isso que Jesus fez? Ele veio até nós, missionário por excelência. Na encarnação nós somos convidados a essa missão, né? A esse envio que começa com o próprio Deus. E agora, irmãos, eu acho lindo dizer,
a igreja não tem uma missão. A igreja não tem missão nenhuma. Como assim? A igreja participa da missão de Deus. Porque quando nós vamos, você fala assim, não, tudo bem, então eu vou lá no meu vizinho que está precisando. Ué, mas quem está lá, quem te enviou é o próprio Deus, porque é Ele que está agindo em você. A missão é de Deus, você apenas participa. Aí você fala assim, eu vou no hospital, vou no presídio, vou na escola, vou na vizinhança. E aí o que acontece? É o Senhor que está te enviando. Você é missionário. A encarnação me convida a ser um missionário como Jesus foi. E a encarnação, o quarto, primeiro, a humanidade, a prova de que nós, como seres humanos, a nossa humanidade é válida, a humilhação, a missão. Talvez a maior lição da encarnação é o amor. É o amor. Eu creio, irmãos, que nós devemos pregar o Evangelho, falar do Evangelho. A fé vem pelo ouvir. Mas há pessoas que não ouvirão, há pessoas que não darão ouvidos, a menos que a gente esteja lá no problema, demonstrando amor, demonstrando graça. Qual foi a solução de Deus para esse mundo pecador? Amor. O amor vivido nele mesmo. Isso é tão difícil. Viver em amor é tão difícil. Porque nós amamos, e Jesus diz isso aos fariseus, ao povo ali, É fácil a gente dar a vida por um igual. Eu daria a minha vida, pelo menos pela minha família, creio eu. Mas Jesus deu a vida dele pelo Fernandinho Beiramar. Não é verdade? Se o Fernandinho Beiramar se converter hoje, ele vai para o céu. Ou seja lá quem for, eu só pensei num nome assim meio complicado aí, Isso é amor. E a encarnação de Jesus, claro, toda a sua obra, Mas quando ele já vem, mesmo um bebê lá chorando, Deus em Jesus já estava demonstrando que Ele amou. Que a resposta para esse mundo quebrado foi um Deus que ama. Que interessante, irmãos? O mundo está quebrado ainda pelo pecado, ainda está quebrado pela dor, pelas dificuldades, sejam elas provocadas pelo ser humano ou consequências do pecado. E a resposta continua sendo, sabe o quê? O amor. O amor. E talvez, irmãos, essa resposta possa ser individual, quando você vai lá e ama a sua casa, as pessoas que convivem com você, quando você ama pessoas difíceis. Mas essa resposta ela também é coletiva, quando a igreja se torna expressão do amor de Deus. Talvez voltando na ideia de missão, mas pensando propriamente no amor, a igreja como participante da missão de Deus, ela é chamada não apenas a olhar para ela mesma, mas olhar para fora, olhar para o mundo e dizer assim, como que nós podemos amar este mundo? Nós não podemos amar esse mundo aplaudindo o pecado, como algumas igrejas fazem, parabéns, o seu pecado está certo. Não está. Falar a verdade também é uma demonstração de amor. Mas nós podemos amar servindo, nós podemos amar orando. E nós temos alguns testemunhos maravilhosos, de igrejas que começaram a orar, começaram a clamar, e coisas mudaram. Eu estava vendo uma notícia acho que da Missão Portas Abertas, que trabalha com a igreja perseguida, se não me engano é ela, que o muro de Berlim e toda a União Soviética ali caiu, foi no ano de 90, 89, alguma coisa assim, e a igreja estava fazendo uma campanha de oração. Toda a igreja, acho que ocidental, junto com a igreja ali na União Soviética. E é claro que Deus faz do modo dele, mas eu achei aquilo tão interessante, A igreja estava orando, e aquilo ruiu, aquele sistema, que era um sistema até ateísta, que não permitia criar igrejas e falar de Jesus. Coisa interessante, eu já dei esse exemplo aqui, mas eu acho maravilhoso também. A igreja nos primeiros séculos, quando teve outras pandemias, provavelmente de sarampo, varíola, os irmãos recolhiam as pessoas moribundas, muitos pegavam até a própria doença e às vezes até morriam, mas eles cuidavam. E quando passou a pandemia, aquelas pessoas falaram assim, olha, a gente jogava eles para os leões, e quando nós precisamos, eles nos acolheram. O que a igreja estava fazendo ali, irmãos? Se encarnando, amando. Então, essa é uma lição boa de Jesus. Se eu pudesse
Eu e você, provavelmente você faria isso também, em algum momento da sua vida. Voltar no tempo, chegar lá, Jesus bebezinho, poderia dizer assim: rapaz, você vai sofrer demais, cara. O povo não vai te ouvir. Esse povo é mau, você veio para esse povo mau aqui. Por que você fez isso? Provavelmente ele não entenderia por ser ainda um bebê. Mas a questão é que Jesus já tinha resolvido que ele iria se doar por aqueles que não mereciam. Esse é um convite para você e para mim. Amar, se encarnar. Onde Jesus colocou você, se encarnar e demonstrar o amor de Jesus lá. O verso 14 de João 1 fala isso: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória. Esse era o verbo que estava no mundo, que o mundo foi feito por intermédio dele, mas que o mundo não o conheceu. Esse é o verbo que veio para que eram os seus, e os seus não o receberam. Mas o texto termina dizendo: ele habitou entre nós, ele estava no nosso meio. Essa é uma lição para mim e para você, da encarnação de Jesus. Qual dessas é mais difícil para nós, né? Eu acho que o amor, ele resume todas essas outras, né? Humanidade, humilhação e missão estão presentes no amor. Eu quero orar por você e por mim, pensando que nós somos missionários, onde nós estivermos. Você é um missionário lá na sua casa, tá? Você é um missionário que demonstra amor. Talvez você não tenha mais nem palavras, né? Mas você demonstra amor onde você estiver. Eu estava contando uma história para o Isaac, esses tempos atrás, de uma história missionária de fato, que eu achei uma das mais estranhas e interessantes possíveis. Um casal de missionários, uma família na verdade, foi para uma tribo, literalmente uma tribo na África, e eles passaram a viver lá. E Deus falou com o missionário, e se o relato é assim, eu não posso nem contestar, né? Deus falou: não pregue. É muito estranho isso, né? Não pregar. E aí eles falaram: Senhor, mas por que e tal? E não quiseram desobedecer a ordem do Senhor, e ficaram lá, junto com a família deles, aprendendo a língua, convivendo com as pessoas, e dava vontade, falou: Senhor, mas já estamos aqui, passou 1 ano, 2 anos, se não me engano 3 anos, e eles ainda não tinham pregado diretamente para alguém sobre Jesus. Estavam lá vivendo, provavelmente tinham algum emprego, alguma ajuda ali. E depois de passar alguns anos, se não me engano 3, veio o líder da tribo e falou assim: vocês têm alguma coisa diferente. Aí ele falou assim: mas o quê? Não sei. O jeito que você trata a sua esposa, o jeito que você trata os seus filhos, vocês têm uma certa alegria. O que vocês têm de diferente? Depois deles não ter pregado para ninguém. E aí eles foram o marketing de Deus ali, né? Aí eles falaram assim: reúna todo mundo, o senhor é o chefe? Reúna todo mundo que nós vamos contar. E naquela noite ele apresentou o plano de salvação, disse o que eles tinham diferente, a tribo inteira se converteu. Esse testemunho eu acho maravilhoso. Estranho, tá, irmãos? Não leve para você, tá? Não saia daqui dizendo que o pastor mandou não pregar, não é isso. Mas é um ótimo exemplo do amor encarnado, né? Quando as pessoas olharem e falam assim: o que vocês têm? Que bênção, né? Vamos orar como missionários que amam e que se encarnam no local onde Deus nos colocou. Obrigado, Jesus, pelo desafio de amar, pelo desafio de se humilhar. E talvez, Senhor, o que nos resta para amar é se humilhar, é se esvaziar, renunciar. Quem sabe é ser missionário em alguns locais que o Senhor está nos enviando. Quem sabe o amor se demonstra em ser vulnerável, mas nós queremos fazer a Tua vontade e obedecer o Senhor. Pai, nos ajuda a compartilhar daquilo que for possível da encarnação de Jesus, a enxergar o problema e a ir lá, a abençoar onde estivermos, Pai. Queremos participar daquilo que o Senhor está fazendo neste mundo. Pode ser lá na China, lá no Japão, mas pode ser também lá em casa, pode ser do outro lado da rua. Queremos aonde o Senhor nos enviar, que o Senhor envie gente cheia, transbordante do Teu amor. Por isso eu peço, Pai, em nome de Jesus, enche-nos, Pai, enche Teu povo com Teu amor, com a Tua graça. Nós clamamos por isso. Às vezes estamos tão vazios, e não é um esvaziamento santo, não, é tão seco, tão sedento. Oh Deus, que o Teu Santo Espírito transborde sobre nós,
nos encha do teu poder, da tua graça, Senhor, da vida do Senhor, e que transbordantes desse amor, a gente saia daqui para compartilhar, não do que é nosso, mas do que recebemos. Como a tua palavra diz, vimos a sua glória, que os nossos olhos se encham da tua glória, para que possamos compartilhar os outros, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas alguém que for ser humano como nós, e que portanto sabe como é difícil se encarnar, sabe como é difícil tomar as dores, sabe como é difícil passar por humilhações, mas que passou por isso. Então, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, nós prosseguimos. Olhando para o Senhor, amamos os que julgamos não merecer amor. Olhando para o que o Senhor fez, temos um modelo de vida, porque somos teus discípulos. Ah, Senhor, mesmo o Senhor lá, um bebezinho, já tem tanto para nos ensinar. Oramos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.